Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de maio de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos agora na lição de número 132, que declara: libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, né? Peço desculpas a vocês pela minha aparência, eu passei o dia inteiro de ontem viajando, não dormi direito, ainda não pude dormir hoje. Já estou falando com vocês aqui diretamente da ilha de São Miguel, dos Açores, né? Aqui faz parte de Portugal, um lugar absolutamente lindo. Depois eu vou postar umas fotos no Instagram, tá bom? Então vou fazer um vídeo rapidinho, que vai ser o que vai ser possível hoje. Então, libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? A crença é, de fato, poderosa. Os pensamentos que mantens são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Agora, a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas ou jamais pensaste ou ainda pensarás. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Agora, o único tempo que resta é o presente. É aqui no presente que o mundo é posto em liberdade, pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias. A tua dor e as tuas lágrimas e todos os teus pesares pressionam e mantêm o mundo prisioneiro de tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele. E o que contemplas nele são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito, dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. Não há outro mundo à parte daquele que desejas. E nisso está a tua liberação suprema. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver. E todo o mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. Esse é um conceito que a gente explora bastante nas aulas do livro-texto, né? Esse tema central é declarado com frequência no livro-texto e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente. Mas é o orgulho que argumenta que vieste a um mundo que é bastante separado de ti mesmo, impermeável àquilo que pensas, e bem à parte do que pensas, do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo.
e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada pela verdade, para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente à beira da morte e erguem-se para ensiná-la. Outros chamam-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe, porque o que contemplam tem que ser a verdade, e, no entanto, contradiz claramente o mundo. E alguns achá-la-ão nesse curso e nos exercícios que fazemos hoje. A ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. E se, de fato, o mundo for a tua própria imaginação, então podes soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Os doentes são curados quando abandonas todos os pensamentos de doença, e os mortos ressuscitam quando deixas os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste. Uma lição anterior, já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém o sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou, né? Aquela única lição que é repetida no curso, né? Quer dizer, tem aquela lição final, que é a 361, que ele repete, mas a lição com uma ideia completa, assim mesmo, né? Como essas que a gente está fazendo, é a única lição que é repetida. As outras lições são repetidas, colocadas de outras formas, né? Mas a única que é repetida ipsis literis é: eu sou como Deus te criou. Não há lugar algum onde possa sofrer, nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar se tu permaneces tal como Deus te criou? O que é a lição para o dia de hoje, senão um outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo a parte das tuas ideias, porque as ideias não deixam a sua fonte, e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. Quer dizer, o mundo é um sonho, né? No entanto, se és tal como Deus te criou, não podes pensar à parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Essas coisas são inerentes ao mundo. Vês? Esse mundo cria como ele. Eu acho que está faltando um pronome aqui, né? Essas coisas são inerentes ao mundo que vês. Esse mundo cria como ele. Se não o fizer, não é real. E não pode ser em absoluto, não pode ser real em absoluto. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. E do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, pelo pensamento de Deus, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. Né? Para quem queria ver a blusa de gato aqui, essa blusa é uma blusa, tá, gente? Ela termina aqui. É uma blusa cheia de gato com várias expressões aqui. E gato faz todas essas caras, né? Vocês lembram? Eu comprei ano passado na Eslovênia. Vamos lá. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele, né? No caso, nós.
O que ele cria não está a parte dele, e em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao Filho como algo separado de si mesmo. Não existe nenhum mundo, porque ele é um pensamento à parte de Deus, feito para separar o Pai e o Filho e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode estar em algum lugar? Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás um mundo liberado. O nosso propósito hoje é o de libertar o mundo de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele e de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Não podem estar aí, e nós também não podemos, pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. E nós, que somos como Ele nos criou, neste dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões, para que possamos ser livres. Começa os períodos de 15 minutos, nos quais hoje praticamos por 2 vezes com isto. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse, pois sou real, porque o mundo não é. E quero conhecer a minha própria realidade. Então você pode hoje treinar essa lição falando de uma situação específica, desafiadora, que você eventualmente possa estar passando no seu trabalho. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar essa situação de tudo que eu pensei que ela fosse, pois sou real, porque o mundo não é, porque essa situação não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem tensão, e deixa a tua mente ser mudada em inquietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo. Mas sentirás a tua própria liberação, embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderias ser liberado sozinho. Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo o mundo através das tuas ideias, e dizem, sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente: libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse, e em vez disso, escolho a minha própria realidade. Então essa lição, ela está falando essencialmente de nós abrirmos mão do controle, né? Abrirmos mão daquilo que nós gostaríamos que fosse, não é isso? Então, essa situação, ela tinha que se desenrolar desse jeito para eu poder ter paz. Essa situação tem que ser assim assado para eu poder ter paz. O mundo deveria ser assim assado para eu poder ter paz. Não é aí que está a fonte da cura. A fonte da cura não está do lado de fora. A fonte da cura está na correção da minha mente. Então, quando eu pratico essa lição, libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, e em vez disso eu escolho a minha própria realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a criação do meu mundo do ego, das garras do ego. E eu estou entregando a minha criação à minha mente certa, a minha mente que é governada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Ok? Eu não tento controlar, eu deixo que as coisas sejam tal como são. E aí eu escolho fluir com a vida do jeito que ela é. Eu vou fluir, ok? Então, se me aparece uma situação desafiadora, eu vou aprender. Se me aparece uma situação boa, eu vou aproveitar. Né? Como dizia a minha professora, a vida se resume a 2 A's. Se tá bom, você aprende. Se tá bom, você aproveita. Se tá ruim, você aprende. Né? E aí é isso, é basicamente isso, nós entregamos, nós deixamos, Senhor, que seja feita a vossa vontade e não a minha, que tudo se desenrole de acordo com a tua vontade, no teu tempo, do seu jeito e não no meu. Libero o mundo daquilo que eu gostaria que fosse, né?
E aí eu vou fazer um desafio para vocês. Alguma vez na vida de vocês, eu vou focar aqui na vida profissional, mas talvez você tenha um exemplo que não seja da vida profissional, talvez seja um exemplo da vida pessoal. Eu tenho um exemplo da minha vida profissional que eu já contei aqui para vocês no canal. Não vou repetir. Ou de repente repito num outro dia que eu tenha mais tempo para fazer o vídeo, né? Para fazer um vídeo mais longo. Então imagine uma situação na sua vida e essa situação no seu trabalho, ela se desenrolou do jeito oposto àquele jeito que você queria muito que ela tivesse se desenrolado, tá? Nada saiu do jeito que você queria. Agora, procura um exemplo na sua vida em que isso tenha acontecido, mas que o resultado tenha provado ser extremamente positivo para você no final das contas. Então, vou dar um exemplo para vocês, que não é de trabalho, mas esse é um exemplo bem fácil. Você está atrasado para pegar um voo, você sai de casa e você pega um engarrafamento imprevisto, você sai com tempo. No entanto, você pega um super engarrafamento. Isso aqui é um bar que tem aqui perto, tá? Uma coqueteleira. E aí, então, você perde aquele voo. E depois sai no noticiário que aquele avião caiu e morreu todo mundo. Né? Isso já aconteceu no Brasil. Várias vezes. Agora há pouco tempo, não sei se foi no início desse ano ou no início do ano passado, no final do ano passado, isso aconteceu. Pessoas perderam aquele voo acho que era Pasadena, não era Pasadena, não, era Passaredo. Pasadena é a refinaria. Passaredo, né? Pessoas perderam aquele voo e não morreram. Né? Então essa lição tem muito a ver com isso. Soltar, entregar, deixar o controle. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer tudo aquilo que está sob o meu controle. Mas chega um ponto que eu não tenho mais como influenciar a realidade. Sob pena de me pegar em movimentos muito nefastos de manipulação e controle. Isso é muito ruim, gente, em qualquer área da vida. Nós precisamos saber agir, ok? Nós precisamos saber agir até o ponto em que a nossa ação é necessária. Chega um momento que a partir dele você não pode mais fazer nada. Se você ficar insistindo, você estará dando murro em ponta de faca. Não tem essa história? Dar murro em ponta de faca? É exatamente isso. Aliás, gente, é ótimo estar na Europa e falar português, né? Os portugueses aqui são maravilhosos. Os açorianos, né? Acho que eles são açorianos, tá? Eu vou passar agora para a leitura do texto do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, do dia 12 de maio. O título é Intimidade. Podemos aproximar-nos das pessoas. Muitos de nós possuímos manias profundamente arraigadas de sabotar amizades. Alguns de nós podemos instintivamente terminar um relacionamento quando passa a existir um certo nível de proximidade e intimidade. Quando começamos a nos sentirmos próximos de alguém, às vezes nos concentramos tanto num defeito da personalidade daquela pessoa e o tornamos tão grande que é só o que conseguimos enxergar. Ou nos afastamos, ou empurramos a pessoa para longe para criar distância, ou começamos a criticar a pessoa, o que é uma maneira certa de criar distância. Às vezes começamos a tentar controlar a pessoa, e esse é um comportamento que evita a intimidade, que impede a intimidade, né? Podemos dizer a nós mesmos que não queremos ou não precisamos de outra pessoa. Ou ainda podemos sufocar a outra pessoa com as nossas necessidades. Às vezes, nos derrotamos tentando estar perto de pessoas que não estão disponíveis à intimidade. Pessoas com vícios ativos ou que não escolhem estar junto a nós.
Outras vezes, escolhemos pessoas com certos defeitos para, quando chegarmos mais perto, termos uma válvula de escape. Temos medo e tememos perder a nós mesmos. Temos medo de que a intimidade signifique que não seremos capazes de possuir o nosso poder para cuidarmos de nós mesmos. Ao nos recuperarmos, aprendemos que é bom nos aproximarmos das pessoas. Estamos escolhendo nos relacionarmos com pessoas confiantes e confiáveis, e, portanto, a proximidade é possível. A proximidade não significa que temos de perder a nós mesmos, né? Nos perdermos, ou a nossa vida. Conforme já dito por alguém, estamos aprendendo que podemos controlar o nosso poder com as pessoas, mesmo quando estamos próximos, mesmo quando a outra pessoa possui algo de que necessitamos. A oração. Hoje estarei disponível para a proximidade e a intimidade com as pessoas, quando chegar a hora. Sempre que possível, me permitirei ser quem sou. Deixarei os outros serem quem são e desfrutarei do vínculo e dos bons sentimentos entre nós. Então, olhem que interessante, né? Colocar no defeito nos outros é evitar a intimidade. Criticar os outros, né, é uma forma segura de a gente criar distância, não é? E por aí vai, ok? E por aí vai, né? Então, avalie hoje qual é a sua capacidade de ter uma verdadeira intimidade com as pessoas, uma intimidade saudável, né? E se a gente pensar na lição, hoje libero o mundo daquilo que eu gostaria que fosse, então hoje eu libero as pessoas das quais eu desejo ser íntima, do meu desejo de querer que elas sejam de uma determinada maneira. E eu vejo em que medida me é possível apreciá-las. E nessa medida em que é possível eu conviver com elas, né? Aí eu vou ajustar essa medida. Eu vou ver a medida em que as coisas vão funcionar para mim e para ela também, para a pessoa também. Tá bom? Então, essa é a ideia hoje. Hoje, avalie qual é a situação. Deixa ela terminar de agitar. Avalie qual é a situação no seu trabalho que leva você a, como é que se diz? Querer controlar o resultado. E aí você pode se perguntar, né? E se eu abrisse mão do controle aqui? E se eu fizesse uma oração e entregasse ao Divino Espírito Santo e deixasse que as coisas sejam como podem ser? E se eu entregasse? Vamos supor que eu quero muito uma promoção. Mas será que aquilo é bom para mim? Será que no longo prazo aquilo realmente vai ser aquilo que vai me fazer feliz? Será que Deus não pode ter um lugar melhor para mim? Uma atividade melhor, uma promoção melhor, um emprego melhor? Vocês já pensaram nisso? Sair da obstinação, tá bom? Muito bem, agora eu vou ler um pouquinho do capítulo 8 do nosso livro O Instante Santo, nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Estamos no capítulo 8, cujo título é O Instante Santo. Mitchell era o proprietário de um serviço de entrega de flores, com 5 agências, né, alguma coisa assim, 5 agências em 2 estados. Em apenas uma década, ele tinha transformado um pequeno empréstimo dos seus pais em um negócio multibilionário, apesar do fato de que, com um grande crescimento, chegam grandes despesas e que, ocasionalmente, ele se esforçava para pagar a folha de pagamento. Temi tinha trabalhado para Mitchell desde o início da empresa e tinha sido a primeira empregada que ele contratou quando a companhia começou a decolar.
ela mal tinha acabado a faculdade quando se uniu ao time. E Tammy tinha provado ser muito inteligente e confiável. E então Mitchell se mantinha dando a ela mais responsabilidades, até que ela, no final das contas, essencialmente comandava todas as operações do dia a dia. Apesar do estresse financeiro, Mitchell e Tammy tinham sempre trabalhado muito bem juntos, até o dia em que as coisas deixaram de ser tão cor-de-rosa. Né? Obviamente ela está fazendo um trocadilho aqui com o fato dele ter um negócio de entrega de flores. A situação começou numa manhã, quando Mitchell estava dirigindo para o trabalho e recebeu uma chamada de um antigo amigo e cliente. Depois de ter visto, né, um pedido agendado para aquela tarde, Mitchell casualmente mencionou que esperava que o seu amigo tivesse apreciado o cartão que ele tinha enviado para ele, né, junto com esse tal pedido aqui, pelo que eu estou entendendo, por ser um cliente tão fiel, né, tipo um cartão de gratidão pelo cliente fiel. E aí ele disse, aí o cliente respondeu, não estou seguro a respeito do que você está falando, o amigo disse. Mas se você quiser me dar algum dinheiro grátis, eu vou aceitar. Mitchell riu, mas ao mesmo tempo sentiu uma pontada de ansiedade. Algo não estava certo. Quando ele chegou na loja, perguntou a Tammy sobre não era cartão não, gente, eu entendi errado, era um vale-presente, tá? Era um vale-presente, não era um cartão não. Ele tinha mandado um vale-presente para o amigo e cliente. E ela disse a ele que tinha mandado o vale-presente para o cliente na semana anterior. Mitchell não foi além disso, né? Em parte porque ele realmente queria acreditar nela. Entretanto, após apenas algumas chamadas depois, ele verificou que suas piores suspeitas tinham sido confirmadas. As faturas, né, do cartão de crédito mostravam que tinham sido comprados $2.000 com cartões de vale-presente. Mas nenhum dos clientes que Mitchell considerava que eram elegíveis a receberem os vale-presentes e que ele tinha determinado, né, receberam nenhum. Olhem que interessante. Quando ele confrontou Tammy com essa informação, ela confessou que tinha estado roubando os vale-presentes por meses. Uau, que droga, hein? Depois de tudo pelo qual porque eles tinham passado juntos, e especialmente porque ela sabia o quanto cada dólar importava, é certo dizer que Mitchell estava devastado. O que você faz quando alguém em quem você confia desaponta você? Qual é a perspectiva da mentalidade centrada no milagre quando a sua dor é maior do que as palavras e você foi deixado recolhendo os pedaços de um relacionamento que jamais voltará a ser o mesmo? Tá ficando escuro aqui, né? Mas eu já vou terminar o vídeo.
No caso de Mitchell, ele quis mandar uma mensagem forte, entre aspas, para a Tammy e para o restante da sua equipe. Então, o seu jeito de gerenciar a situação foi despedi-la na frente de todos, de forma a não deixar dúvidas. Como você pode esperar, isso dificilmente é uma mostra de força a partir do pensamento que nós temos, né, de um curso em milagres. Deixa eu botar aqui que eu acho que foi melhor. Né? Tá a luz está um pouco menos pior. Eu estou mais amarrotada, mas tem mais luz, né? Então não era essa a ideia, né, que se desejava ter, não seria isso que seria feito a partir da perspectiva de um curso em milagres, né? Após mandar Tammy ir embora, Mitchell queria parar de pensar novamente, né, reviver o confronto com ela na sua cabeça. E o fato de que isso podia apenas fazer com que ele ficasse ainda mais zangado. Então ele começou a ter dificuldade para dormir E ele, de fato, sempre tinha sido uma pessoa impaciente de alguma forma, mas as suas mudanças de humor, ficaram piores e começaram a durar por dias, né, de uma vez só. Por que eu estou sendo a pessoa que está sendo torturada aqui? Ele perguntou. Na medida em que ela foi a pessoa que cometeu um crime, ela que estava dando um desfalque na loja, né? Não deveria ser ela a pessoa a pagar pelo seu crime? Ele pergunta. E aí a resposta é muito simples. Quando você tem uma premissa insana, então você tem uma conclusão insana. Mas essa parte do texto eu vou deixar para ler para vocês amanhã, se Deus quiser. Então, qual é a premissa insana? A premissa insana é a premissa do ego. Ele e a Tammy, né? Ele, Mitchell, e a Tammy, funcionária dele, são indivíduos separados. Então, a conclusão tem que ser insana também, tá bom? Então, exatamente. E aí, como é que fica? Vou terminar aqui relendo a lição para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, tá? Libera o mundo de tudo que eu pensava que fosse. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse. Pois sou real porque o mundo não o é e quero conhecer a minha própria realidade. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse e, em vez disso, escolho a minha própria realidade, tá bom? Então, eu vou finalizar o vídeo agora, tá? Quero agradecer a vocês, pedir desculpas aqui. Amanhã eu vou arranjar um lugar um pouco melhor para gravar. Hoje é sempre o primeiro dia, a gente tá conhecendo o lugar, tá tudo meio esquisito, né? Eu tô dividindo o quarto também, não dava para gravar o vídeo no quarto, tá? Mas amanhã eu prometo que o vídeo vai ficar um pouco melhor, tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.